Oi pessoal, hoje eu vim falar a respeito dos efeitos em relação ao consumo excessivo de bebidas adoçadas. Vocês podem entender como refrigerantes, sucos, que, enfim, na verdade, entendam também, as bebidas adoçadas, principalmente aquelas que são adoçadas com açúcar. Eventualmente também tem aquelas que você encontra, é zero açúcar, mas às vezes é um adoçante artificial. Então essas bebidas adoçadas dessa forma, com açúcar comum, ou adoçante artificial, elas podem trazer prejuízos à saúde, tá? E aí eu vou trazer aqui isso, os efeitos ruins para a saúde no caso, Eventualmente um consumo não irá trazer um problema, necessariamente, mas o problema aqui é o consumo excessivo. Então se você ou conhece alguém que tem esse hábito, pronto, esse vídeo é para fazer esse alerta de que, olha, são bebidas que podem trazer efeitos ruins para a saúde a médio e longo prazo. Então, cuidado. Antes, deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui para você já me dar um retorno. Eu vou estar compartilhando essas informações, por mais que possam parecer óbvias, eu vou trazer aqui informação baseada na ciência. Então, é um conteúdo diferenciado de qualquer forma. E se inscreve no canal se você não me conhece, eu sou nutricionista, então se inscreve aqui para que você possa acompanhar muito mais conteúdos interessantes e legais como este. Então bora à tela com essa imagem cuja fonte científica é essa que está aqui, publicação agora de 2023. Na legenda diz que aqui trata-se sobre os efeitos do consumo excessivo de bebidas adoçadas. Bom, então a gente tem aqui, por exemplo, eles trazem muito o risco disso na infância, porque acabam sendo bebidas atrativas para esse público, então bebidas adoçadas, açucaradas na infância, mas obviamente que aqui o conteúdo ele se estende para qualquer pessoa, então seja na infância, na adolescência, na vida adulta, na fase do indivíduo idoso, ou seja, não interessa, é um problema para qualquer fase da vida. Apenas a questão da infância é um destaque porque está sendo formado o hábito daquela pessoa, o hábito alimentar. Não que isso não possa ser modificado na adolescência, na vida adulta. Mas é muito melhor você já começar a ter um hábito saudável desde cedo, para que você não tenha esse trabalho de reeducar. É muito mais difícil depois, Bom, então vamos lá. Pela ingestão de calorias, que acaba sendo um excesso, as crianças, na infância, isso pode promover um acúmulo de peso e o desenvolvimento de obesidade. Então, novamente, eles fizeram essa relação de que, uma criança que começa já desde cedo a ingerir esse tipo de bebida na sua alimentação, ela tem um risco aumentado para ter obesidade, já que é uma bebida que vai trazer calorias, como eu adiantei, acaba sendo um excedente calórico, Você não precisa daquela caloria. Você já tem calorias, por exemplo, carboidratos, hoje em dia, com tanta facilidade na alimentação, então para que consumir essa caloria de açúcar a mais em uma bebida? Então, acaba sendo um excesso, um excedente calórico que promove isso, esse acúmulo de peso, essa obesidade. A associação com diabetes, uma vez que esse consumo elevado em açúcar na adolescência pode ser associado com resistência à insulina e aumento de risco para o diabetes tipo 2. Então, esse tipo de bebida, gente, tem um tipo de carboidrato que é de rápida absorção, que promove pico de insulina a longo prazo, Isso pode gerar uma resistência à insulina, que é um meio caminho já para o diagnóstico, se nada for feito, de uma diabetes tipo 2. Então, realmente, todo mundo sabe, que quando a gente fala em diabetes, a gente pensa em açúcar. Comer açúcar demais pode dar diabetes. Então, como eu falei no começo do vídeo, é uma informação como essa, por exemplo, aqui, que não é novidade. Mas é importante, por exemplo, trazer esse endosso científico para vocês entenderem, Por exemplo, começa com uma resistência à insulina. Então, existe às vezes um sinal amarelo, E isso, por exemplo, a gente pode identificar por meio de exames, tá? O seu nutricionista, o seu médico pode solicitar exames que vão, por exemplo, trazer essa noção de que está tendo um quadro de resistência à insulina. De repente a pessoa nem é diabética ainda, mas já tem indícios de uma resistência à insulina. Então, tudo isso pode ser feito. Na verdade, tudo isso pode ser acompanhado, identificado, quando você tem um acompanhamento profissional, para que você não deixe evoluir para realmente uma doença de fato. A associação com doenças cardiovasculares, isso porque existe uma associação positiva entre essas bebidas açucaradas e riscos cardiovasculares múltiplos,
com múltiplos marcadores, no caso, né, envolvidos com risco cardiovascular. Por exemplo, associando-se com altas taxas de LDL e de triglicérides e menores níveis de HDL. Vale lembrar que, né, o HDL é o conhecido como bom colesterol. Então você tem aí, no caso, uma associação com baixo HDL. O LDL é conhecido como mau colesterol. E você tem uma associação com aumento de LDL e também de triglicérides, ou seja, associação com doenças cardiovasculares, né? Então realmente acaba virando todo um ambiente caótico, né? Assim, de acúmulo de peso, alterações de perfis lipídicos, parâmetros sanguíneos, ou seja, não é uma bebida que você deva ter no seu dia a dia, na sua rotina. É importante ter muito cuidado. Tá com sede, tá na rua, bebe água, tá? Na dúvida, se você não tem paciência para olhar rótulos, para identificar se tem açúcar adicionado, se não tem, vai na água, né? E se você quiser ter uma orientação, né, procura um nutricionista para você saber opções de bebidas saudáveis. É porque existem bebidas saudáveis, né, bebidas naturais, que às vezes pode te dar energia, mas de uma forma natural. Uma bebida que já tenha o açúcar da própria bebida, né, e não uma adição, né, de açúcar, né? Então, por exemplo, quando você fala em suco, tem sucos e sucos. Tem sucos que são da própria fruta ali, ponto. Ela já tem o açúcar da fruta. Mas tem sucos, né, de marcas que trabalham com o açúcar da fruta e uma adição de açúcar. Então, assim, é muito açúcar, né? Associação com hipertensão. Isso porque essas bebidas adoçadas, o consumo delas tem sido associado em crianças, né, com maior risco de desenvolvimento de hipertensão depois, ao longo da vida. Então é aquilo que eu tinha falado, né, de que eles trouxeram também essa preocupação, esse olhar com a questão da infância. Por exemplo, né, refrigerante, né? E aí, cuidado, porque essas bebidas, né, hoje sendo consumidas por elas ainda desde cedo, elas depois podem ter um risco aumentado de hipertensão, tá? Então, esses são os riscos. Lembrando, tá? Às vezes não é só o problema, só o açúcar. Às vezes não tem açúcar, mas tem... Por exemplo, não tem adição de açúcar, mas tem adição de um adoçante artificial, que também pode ter efeito tóxico no organismo. Então, realmente, bebidas adoçadas, seja com açúcar ou com adoçante artificial, podem ter problemas aí relacionados à saúde quando consumidas em excesso, de forma frequente. Então espero que vocês tenham gostado. Comente, compartilhe com outras pessoas as informações aqui passadas. Quero agradecer a você por ter me assistido até o final, então você pode se inscrever se você ainda não se inscreveu também, tá? Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!